Medicinal Saúde de hoje, eu converso com a nutricionista Ariana Ferrari sobre a relação entre a alimentação e o câncer. Acompanhe. Ariana, como deve ser a nossa alimentação para prevenir o câncer? Então, Carol, muitas pessoas chegam e perguntam se realmente a alimentação pode prevenir o câncer, né? Nós sabemos que 20% dos casos de todo o câncer que existem são causados por uma má alimentação, tá? Principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, e 35% das causas de morte por câncer é devido a uma má alimentação, né? Ou uma alimentação inadequada. Por esse motivo, a gente sabe que a alimentação ela tem uma importância aí no desenvolvimento e até no desfecho clínico desse paciente. Sim. O que a gente tem comprovado é que alimentos in natura ou minimamente processados, como feijões, leguminosas, cereais, principalmente integrais, frutas e verduras, estão associados com a diminuição do risco. Em contrapartida, alimentos que são ultramente processados, como alimentos prontos, embutidos, ou aqueles alimentos que falam assim, não, é só aquecer, está associado com o aumento do risco de câncer. E até a gente ouve muito falar com relação a refrigerantes, né? E bebidas alcoólicas também. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, o refrigerante realmente ele pode aumentar o risco das pessoas terem algum tipo de tumor. Ele tem uma substância que chama 4-metil-imidazol, que é uma substância possivelmente cancerígena, né? Então, ele realmente está associado com o aumento do risco, fora a quantidade de açúcar. Bebidas açucaradas, no geral, assim como sucos prontos, que às vezes a pessoa fala, não vou beber refrigerante, mas vou beber um suco de caixinha. Isso está associado ao aumento do risco. Sim. As bebidas alcoólicas, antigamente, acreditava-se que, por exemplo, o vinho era um fator protetor. Só que, o que a gente sabe hoje? Que o etanol, que é o componente que a gente tem nessas bebidas alcoólicas, está associado com o aumento do risco de câncer, independentemente da quantidade. Isso eu estou falando de câncer, tá? O vinho, ele tem uma substância, que são os flavonoides, que ele confere um efeito protetor. Mas não é porque é o vinho. Durante a fabricação do vinho, na maceração da uva, então, na verdade, é a uva, né, na casca, nas sementes, nós temos esses componentes. Mas como o vinho não é só a uva, ele tem o etanol, então a gente não recomenda o consumo de bebidas alcoólicas de nenhum tipo para prevenir ou durante tratamentos de câncer. Com relação aos agrotóxicos, o ideal é a gente se alimentar muito mais com orgânicos, né? Ou somente com os orgânicos. Isso. Então, Carol, normalmente as pessoas perguntam, mas se fruta e verdura faz bem, e se eu consumir essas que a gente tem hoje em dia, que é lotada de agrotóxico, vai fazer mal? Sim. Então, nós temos uma recomendação que ela é muito consistente, né, de frutas, verduras e hortaliças. Então, a recomendação mínima são 2 frutas por dia e 3 porções de verduras e legumes, tá? Só para vocês terem uma noção, uma porção equivale a mais ou menos 80 gramas de uma desses produtos, que é mais ou menos uma palma da mão cheia desse produto picado, tá? Sim. Então, a gente sabe que realmente eles têm um efeito protetor e existem muitos e muitos estudos que mostram isso. O que nós temos também é que os benefícios do consumo de frutas, verduras e vegetais, eles superam os malefícios dos agrotóxicos. Então, realmente compensa mesmo tendo os agrotóxicos. É lógico que se a pessoa ela tiver as condições de comprar verduras e frutas de bases agroecológicas ou orgânicas, é muito melhor para a saúde. Mas se uma pessoa não tem condições, não vale essa de, não vou consumir porque tem muito agrotóxico. E realmente os benefícios, eles vão superar esses malefícios. Agora, uma dúvida assim, particular. Quando eu fiz o tratamento de quimioterapia, eu ouvia muito falar também com relação à carne vermelha, né? Que ela deve ser evitada. Sim. O que a gente tem de carne, né?
Em 2015, saiu um relatório da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que todo mundo aí falou e saiu em revistas, né? Falando sobre os malefícios da carne vermelha. A carne vermelha em si, se a gente for ver só ela, tá? Ela é considerada como um possível risco para o câncer. Isso quer dizer que existem estudos, mas não muitos, que comprovem o real risco dessa carne para o desenvolvimento de alguns tipos de tumor. Sim. Tá? A recomendação da carne vermelha é até 500 gramas por semana. Se a gente for dividir isso nos 7 dias, dá mais ou menos aí 70 gramas de carne vermelha, que é quase nada. Sim. É um bife muito pequeno, tá? O que a gente fala para as pessoas? Para elas consumirem de 2 a 3 vezes na semana, mais ou menos 150 gramas de carne vermelha. Que isso daria as 500 gramas. Sim. Por que a gente não pode excluir a carne vermelha? Porque ela tem várias outras vitaminas, sais minerais que são importantes. Sim. Então, a recomendação é limitar o uso. Agora, dependendo do processamento dessa carne, ela vai se tornar mais cancerígena. Então, a gente sabe que a carne, quando ela é muito cozida, principalmente em altas temperaturas, ela produz substâncias que são altamente cancerígenas. Então, churrasco... Aquele churrasquinho que a gente adora. Isso, que forma aquele pretinho, é altamente cancerígeno. Sim. Então, torna esse produto muito cancerígeno, tá? Além disso, tem as carnes ultramente processadas. Quais são essas carnes? Salsicha, linguiça, salame. Essas carnes são certas para o desenvolvimento de câncer. Daí a gente já tem muito mais estudos consistentes. E com relação também a todos esses fatores, a gente pode falar da obesidade. A obesidade, só para você ter uma noção, a gente falou que 20% dos casos a alimentação vai causar o câncer. Sim. Se a gente leva em consideração má alimentação, inatividade física, que é o sedentarismo, e o sobrepeso, obesidade, isso está associado a 1 a cada 3 tipos de casos de câncer, ou seja, já aumenta aí uma quantidade bem significativa, né? O excesso de peso não é só aquela gordurinha que a gente vê na frente do espelho. Ele causa um ambiente inflamatório. E esse ambiente inflamatório no nosso corpo, ele está associada com a proliferação, ou seja, com a multiplicação de células cancerígenas. E além disso, o nosso corpo, ele consegue identificar quando a gente tem uma célula cancerígena. Ele vai lá e mata essa célula. Sim. Na obesidade, devido a essa inflamação, o meu organismo é muito mais difícil dele descobrir essa célula e conseguir matar. Então, ela está associada, assim, não só com o desenvolvimento, mas até com a progressão tumoral e também pessoas que já tiveram câncer, esse câncer voltar. Para a gente finalizar, como a nutrição pode auxiliar no tratamento de câncer? Então, Carol, nós falamos muito aqui da prevenção, mas a nutrição ela pode auxiliar também durante o tratamento. Antigamente quase não se falava nisso, mas hoje em dia a gente sabe que uma boa alimentação vai ajudar nas 3 principais fases de tratamento do câncer, como por exemplo a cirurgia. Então, com uma boa nutrição, a gente consegue preparar essa pessoa para uma cirurgia que vai auxiliar na recuperação dela, para ela ficar menos tempo internada, cicatrizar mais. Pós-operatório. Durante o tratamento também de quimioterapia e rádio. Então, durante o tratamento de quimio e rádio tem muitos efeitos colaterais. E os alimentos vão auxiliar para que não tenha tantos enjoos, tantas náuseas, né? Hoje em dia tem muitos recursos. Nós temos suplementos, nós temos nutracêuticos que a gente consegue utilizar para estar contornando tudo isso e melhora significativa a gente tem da qualidade de vida dos pacientes. E também depois que essa pessoa já teve um câncer, a gente consegue ajudar para que esse câncer não volte.